Eu achava que eu tinha engravidado. Ai, gente, falar em voz alta me traz uma série de novos questionamentos, mas eu não tinha como começar esse vídeo, por mais que eu já tivesse o script completo, o roteiro, guia de tudo que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, eu não tinha como deixar de falar essa parte específica, porque hoje eu trago aqui uma reflexão do meu dia. E esse pop-up, ele apareceu assim, pelo menos metade do meu dia. Então, eu tinha que começar assim, né? E o meu objetivo hoje é simplesmente demonstrar como ao longo de um dia a gente tem pequenas doses de aprendizado e que a gente precisa prestar atenção, aprender a prestar atenção. Da mesma forma que a nossa vida carrega essas reflexões, a nossa carreira também tem que carregar. E é isso que eu vou falar hoje aqui pra você. Eu comecei meu dia com uma reunião com a Flávia, que é minha sócia, e ao longo de vários pontos que a gente abordou, um assunto ficou muito bem claro, que o Vai Lá e Planeja, ele é muito bom, ele é muito efetivo, ele tem o seu valor e ele de fato conseguiria transformar todos os escritores que encontrassem com ele. E é engraçado porque quem já me conhece, já conhece a minha didática, já participou das minhas aulas semanais, enfim, já teve contato com algum conteúdo meu, o processo de conversão, né, que esse caminho dos escritores chegarem até o meu conteúdo, se relacionarem com ele, se conectarem comigo e falarem, não, eu vou apostar nisso daqui, foi muito natural, ele aconteceu muito natural. E agora o nosso desafio é justamente pegar as pessoas que ainda não conhecem, que não conhecem a minha linguagem, que não conhecem a minha didática e fazer com que eles passem por esse caminho, né? E é exatamente isso que a gente também tem que fazer quando a gente é escritor e quando a gente vai colocar alguma coisa no mundo, né? Mas presta atenção nesse tópico específico que guiou a nossa conversa. Nós, tanto eu quanto a Flávia, temos 100% de certeza que o Vai Lá e Planeja é um curso muito bom, que é um curso que traz resultados. E quando a gente tem essa confiança e ela nos guia ao longo de toda a nossa estratégia, vocês não imaginam o poder que isso traz. E é isso que eu pergunto para vocês. Antes de colocar alguma coisa no mundo, a gente precisa se encher dessa força, porque é essa força que guia. Ao longo de muitos anos trabalhando na área editorial, eu sempre briguei muito com o departamento comercial em questões assim de escolha de capa, porque o marketing sempre falava, não, a capa do livro tem que ser essa. E muitas vezes os escritores, eles falaram, eu não gostei dessa capa, eu odeio essa cor, vamos pelo menos mudar a cor. E era sempre uma briga constante, né? O marketing falava, não, porque eu fiz diversas pesquisas, porque precisa ser assim, porque é isso que se chama atenção. E eu sempre voltava para o fato de que o escritor, ele é o principal vendedor do livro. Por mais que a gente coloque muito dinheiro, que a gente faça banner, que a gente faça um evento incrível, faça um stand só para aquele livro na Bienal de São Paulo, mesmo assim, o autor, ele vai ser o principal vendedor do livro. Porque eu compro não única e exclusivamente pela história, eu compro de quem a escreveu. E é isso que a gente precisa transparecer quando eu falo que o autor, ele precisa amar o livro dele. O autor, ele é o principal leitor do livro dele. E você, no papel de escritor, no papel de escritora, precisa olhar para o seu livro e ter plena ciência, plena certeza de tudo aquilo que ele carrega. E tomar muito cuidado com o medo que a gente carrega também. Porque da mesma forma que a gente carrega essa força, a gente também carrega o medo. Muitas vezes esse medo está voltado para o medo da crítica, do que vão achar do nosso livro. E é isso que a gente tem que aprender a separar. A gente tem que entender que tem livro para todo mundo. Que enquanto 2, 3 leitores não gostam de livro, eu tenho 2, 3 leitores que amariam esse livro. A única coisa que a gente precisa fazer é com que o livro chegue na mão das pessoas certas. Voltando para minha reflexão, a gente está num processo novo. A gente tem uma estrutura fenomenal para rodar e a gente sabe toda a parte técnica.
Então eu sei colocar os e-mails, colocar automação, eu sei que quem baixar tal arquivo vai parar em tal e-mail e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que a gente ainda não tem uma série de informações e passar por essa jornada de tentativa e erro, ela é fundamental para que no final de 3, 4 meses a gente consiga alinhar absolutamente tudo dessa estratégia que vai nortear um dos meus cursos, o Vai Lá e Planeja. E a gente precisa estar preparado para o quê? Para errar, para colocar um monte de e-mail e ver esses e-mails não sendo abertos, ou então se deparar com um detalhezinho ou outro, porque a gente precisa escolher as palavras certas, escolher o momento certo, e é isso que a gente tem que fazer em toda a produção de conteúdo também. Quando a gente afasta o medo da crítica e a gente entende que tudo aquilo que a gente coloca no mundo vai nos retornar alguma informação, a imensidão, a maravilha que isso traz, a gente precisa reconhecer. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. E ele coloca que em todo fracasso, em toda derrota, tem uma semente exatamente proporcional que vai nos guiar para aquilo que de fato dá certo. E quando a gente tenta e aceita qualquer pequena derrota, qualquer fracasso, a gente vai entender que isso vai nos trazer algum ensinamento. E o que é todo esse processo de construção de carreira literária, se não esse grande aprendizado? Outro ponto que a gente precisa entender é que nada é a curto prazo. E é outra questão que a gente precisa refletir e, mais do que refletir, colocar dentro da gente. Então, no final de tudo, resumindo essa reflexão, não, eu não estou grávida, para começo de conversa. E você precisa ir. Primeiro ponto, ter plena ciência da qualidade do seu trabalho. Esteja muito certo de que você deu o seu melhor para ele, de que você contratou a equipe que vai colocar, que vai produzir esse livro, ou então se por acaso você fez por conta, você tem que ter 100% de certeza que ele está muito bem revisado, muito bem estruturado, que a pessoa vai ter uma experiência legal de leitura durante esse processo. Segundo ponto, a gente precisa afastar todo o medo de crítica. Afastar e entender que a gente vai entrar na arena, nesse campo de batalha, para errar. E que cada erro vai nos trazer uma resposta proporcional a isso, para que a gente consiga, depois de um tempo, acertar. E que nada na carreira literária ou em qualquer outra carreira deve colher resultados a curto prazo. Muito pelo contrário, a gente precisa ter plena ciência de que é uma jornada, é uma caminhada e que a gente não pode desanimar diante de qualquer pequena derrota, de qualquer informação que não nos agrade ou de um resultado que a gente escalou e achou que iria ser exponencial e que na verdade não, tá um passinho de cada vez. A gente precisa respeitar isso. Porque só nessa jornada, só tendo plena ciência disso e se mantendo firme na produção de conteúdo, na apresentação da sua ideia, na comunicação, nem sempre tentando vender, mas muitas vezes tentando se conectar, ensinar alguma coisa, a gente vai conseguir estabelecer uma base muito sólida. E qualquer carreira hoje em dia precisa disso, precisa de uma base muito sólida. Não dá pra gente achar que a gente vai fazer sucesso de um dia pro outro. Quando a gente faz esse caminho, aí não tem outra, dá tudo certo.